E aí, minha gente, vamos para a live de hoje para falar sobre 3 filmes, 2 na competição e um não. E os 3 de maneira controversa e abarcando assuntos que podem estar interligados, mas com efeitos diferentes para a mesma causa. Por quê? Os 3 são provocadores, os 3 mexem em feridas, os 3 têm uma tendência a estar numa numa fronteira da moral e com reações completamente díspares, mas também não unânimes. A controvérsia é por quê? Vamos começar pelo mais simples deles, que não está na competição, mas está na mostra principal, que é o Eldorado, do Markus Inhofe. Ele é um documentarista, ele também é um pesquisador, e ele trabalha já numa consciência em tentar, nos documentários dele, trazer luz a questões que não estejam sendo faladas, né? Estejam sendo silenciadas. Ele fala de uma questão que já foi tema, inclusive, de filme ganhador do Urso de Ouro em 2 edições atrás do Festival de Berlim. Para quem se lembra de Fogo no Mar, Foco a Mare, que ganhou o festival há 2 anos atrás, era sobre imigrantes ilegais que procuravam asilo na Europa, geralmente imigrantes vindos da África, mas também tem uma diversidade. Poderiam estar vindo de países árabes e serem refugiados de guerra ou de conflitos na sua própria região. O Foco a Mare, ele tinha algumas questões muito específicas. Ele era um filme extremamente calcado na fotografia, mas por quê? Não era deliberadamente para fazer um filme bonito que falasse por si. É porque o filme não tinha diálogo, ele era um filme silencioso. Então a fotografia dele era extremamente importante para que a imagem falasse pelo filme. Eis o problema do Eldorado. Ele não deixa o filme falar. Não faz isso, amigo. Não faz isso. Eu não fui o único a tratar esse assunto na coletiva, eu me senti muito incomodado por isso, porque são imagens de uma violência que é claro que não é o Marcos, diretor, que está fazendo, ele teve consciência disso, ele respondeu com muita consciência das decisões dele, das limitações das decisões dele. Por quê? Ele faz uma denúncia a partir do momento daqueles navios de guerra que, no meio do Atlântico, no meio do Pacífico, buscam aqueles barcos, né, perdidos completamente, e... do Pacífico não, do Atlântico, desculpas. Mas ele busca aqueles barcos e trata de tentar fazer um resgate o mais humano possível. Não é bem assim. Por quê? O que acontece? Você tem blocos de pessoas que são despersonalizadas, tratadas com uma forma extremamente mecanizada e automática. A gente até entende na teoria o porquê, porque são centenas e centenas, às vezes milhares de pessoas por dia, por semana, por mês que passam pelaquela região, procurando por um refúgio que não necessariamente vai ser dado. Um asilo, às vezes, político, às vezes uma questão humanitária mesmo, às vezes vira pátrida. Algumas regiões são extremamente conflituosas e perdem até o poder, né, de nacionalidade. Aconteceram já vários, né, casos na história. Independente disso, o problema é que o documentário quer denunciar não um maltrato, porque não é necessariamente maus tratos do resgate italiano, principalmente, que é o foco principal que o filme dá, mas de outras nações também em relação a navios de guerra, que tem ali uma interseção de uma aliança para resgate dessas pessoas. Eles dão comida, eles dão abrigo, depois eles levam para uma segunda etapa para centros de triagem, onde eles vão ser separados por casos, e se vai ser concedido o asilo ou não, por várias fases que eles passam. Ao mesmo tempo que o documentário quer mostrar um trabalho que é nobre, o documentário também critica a par do trabalho que desumaniza essas mesmas pessoas, desumaniza quem trabalha com elas, porque eles são obrigados a tratar como gado. Tá? Existem várias imagens que são até bastante fortes em relação a como eles são tratados dessa forma. E, infelizmente, não só aqueles que estão salvando e são obrigados a ser mecanizados por cada quantidade que atendem, aqueles que estão sendo salvos, que chegam sem entender a língua de quem os está salvando, sem ter um intérprete, porque eles não têm infraestrutura para levar intérpretes para lá, ou não querem, ou não têm esse direcionamento, sem um acompanhamento psicológico para poder, né, ter adaptação daquele trauma. Por quê? Porque eles vêm de casos, cada um, claro, particular, que tem que ser adaptado de maneira caso a caso. Não são todos que vêm da mesma situação. E você não ouve essas pessoas. Eu entendo até, foi a questão que eu coloquei inclusive no debate, ele talvez não querer ou não poder abordar essas pessoas naquele momento, porque elas estão extremamente assustadas, para elas aquilo é um mundo novo, elas podem estar vindo de um conflito armado, de uma fonte
extrema, de ataque à sua etnia, você não tem como saber a sua religião, são várias as motivações. E eles não confiam ainda necessariamente em quem está recebendo ele. Eles tratam confiando na boia que é dada, a comida que é dada. O problema é que da forma como é retratado, principalmente se você não dá voz ou não leva alguém, por exemplo, um estudioso, um pesquisador do assunto, para estar ali junto, para explicar no documentário, o que parece é que o documentário, sem querer, está tratando eles da mesma forma que o navio que os resgata. Friamente, parece que essas pessoas não têm uma motivação para estar saindo da terra delas, porque isso não é enunciado, isso não é evocado em nenhum momento, isso não é trabalhado, e parece que eles simplesmente são pessoas ignorantes que são desesperadas por uma oportunidade melhor que a Europa pode dar para elas. Havia uma dessas personagens, né? A gente sabe quando um documentário foca principalmente em algumas pessoas, eles são tratados como personagens no documentário. Aqui no Brasil a gente até chama de atores sociais, né? Artistas sociais. Dentro de um documentário eles viram... Você apontou a câmera, a pessoa vira um artista, né? Vira um ator. E num documentário ele seria um ator social. Veio uma dos representantes, o Aket, e ele até fez o depoimento dele, que ele agradece muito que ele tenha sido trazido, ele tenha tido autorização, por exemplo, a esposa dele não teve autorização para vir para Berlim, só ele teve, então a gente vê realmente que é caso a caso, mesmo que a esposa dele tenha passado pelas mesmas questões, então ele é um exemplo de um caso bastante isolado, ele próprio coloca isso, e ele agradece pelo menos que tenha sido ouvido, porque muita gente nem o ouve. Apesar de também reconhecer e até corrigir os jornalistas que falaram sobre mas vocês procuram na Europa uma oportunidade que satura a chance de dar mais oportunidades dos próprios europeus para vocês. E ele diz, a gente não quer Europa, a gente quer oportunidades iguais. A África não está tendo a atenção. Vocês não estão se inserindo nos conflitos armados, vocês estão deixando a bel prazer, mas continuam pilhando a matéria-prima e toda a riqueza que a África dá, e vocês estão lucrando com isso sem uma responsabilidade perante os conflitos armados. Isso foi anunciado, inclusive por um ator social, que está dentro do documentário. Também havia um jornalista do jornal africano de refugiados aqui em Berlim, com um grande correspondente que também trouxe o assunto à tona. Então, assim, várias pessoas, não só eu, o correspondente, o próprio ator social na mesa, trouxemos esse assunto, e o diretor, muito conscientemente, falou, eu sei que é um filme branco, eu sei que é um ponto de vista branco, e é a única coisa que eu pude oferecer, mas que eu pensei e sabia que tinha que ser falado, pelo menos para um start, para um começo, que eu até indico que os produtores procurem outros projetos, porque não pode se encerrar nesse filme, tem que ver muito mais sobre o assunto. Até porque essas pessoas estão chegando na Itália, que é o principal foco europeu que é dado ao filme, existem vários outros, essas pessoas estão chegando e estão sendo recebidas num trabalho análogo à escravidão. Inclusive a agricultura na Europa, na Itália, por exemplo, é dada essa estatística no filme, evoluiu muito por causa do trabalho análogo a escravo de imigrantes e refugiados. Então, assim, qual é o valor do capital, da mais-valia dessa mão de obra que está sendo dado e não está sendo correspondido com o devido proporcional da justiça? É um filme problemático, mas a gente entende que tem que existir. Ele só está caminhando até a metade. Ele poderia ter caminhado mais, ele poderia ter sido mais corajoso em denunciar os governos que estão fazendo essas pessoas precisarem de asilo, né? Asilo político, se exilarem na Europa. Mas isso foi tudo que o diretor pôde ir até aí, até mesmo por até onde os navios, o exército, os centros de acolhimento autorizaram que as filmagens fossem feitas. Uma imagem que me agrediu um pouquinho, eu até falo isso para ele, é dentro dos centros, alguns dos refugiados já absorvidos pelo sistema ajudam os europeus na triagem e silenciam seus pares. É uma cena forte, até porque se você, e o documentário não ouve esses agentes, nem aqueles que estão sendo silenciados, nem aqueles que estão silenciando, ao não ouvi-los, é uma agressão muito forte você ver corpos de uma mesma nacionalidade, muitas das vezes, de uma mesma região, de uma mesma etnia, às vezes de uma mesma religião, estarem silenciando seus irmãos, seus pares, e não haver uma explicação para você poder entrar dentro da lógica da coerência, que eles sacrificariam a sua própria identificação para ir contra aqueles que estariam dentro da sua própria raiz e da sua própria origem. É uma coisa muito forte. O filme precisa existir, claro, poderia ter ido além. Ele teve como um dos pesquisadores o autor do livro Gomorra, que fala de imigrantes na Itália e de como eles são criminalizados e acabam precisando entrar num sistema do qual eles não conseguem sair de violência, em que esse livro já virou filme, virou um grande épico, mas
apesar do cuidado da pesquisa e da denúncia muito importante ao trabalho análogo ao escravo, tem várias outras lacunas que não são atendidas. O filme não está na competição, mas está na mostra principal. Quanto aos outros dois filmes, eles são imediatamente opostos, mas em relação à mesma provocação. Eles lidam com um limiar da moral e que eu vou precisar entrar no extracampo para falar da linguagem deles. Por quê? Eles causaram frisson. Em primeiro lugar, um filme que me fascinou de uma maneira extrema, da romena Adila Pitilier. Ele é um filme chamado Touch Me Not, Não Encoste em Mim, Não Me Encoste. E ele é protagonizado pela Laura Benson, que é uma atriz europeia que já atuou em vários outros filmes estrangeiros, até mesmo americanos, como Les Liaisons Dangereuses, ou Ligações Perigosas, né, com a Michelle Pfeiffer, Glenn Close, o John Malkovich. E é um filme fascinante. Porém, devo dizer, isso não é exclusivo desse filme, tá? Vários filmes têm muita gente saindo no meio do filme. Eu já falei isso em outra live antes, eu não sei se é porque eles querem pegar outro filme, tem horário, tem entrevista, mas até porque a sala de imprensa também admite um pacote especial que pessoas podem comprar, que elas viram meio que assinantes do festival, eles podem assistir na sala de imprensa conosco. Então, pessoas que não têm a obrigação de estar ali cobrindo o filme, elas também podem sair, elas não gostaram do filme, elas saem na metade. Muitos filmes, muita gente sai. Mas eu tenho que admitir que o Touch Me Not foi o filme que mais saiu gente no meio da sessão. E ao mesmo tempo é o mais falado. Nesse sentido, ele foi um provocador de reações controversas. Por quê? Ele aborda a sexualidade humana. Ele aborda a nudez, ele aborda a sexualidade não binária, ele aborda o desejo, o erotismo e inclusive a pornografia. Por quê? Ele é uma metáfora sobre o social que nós estamos vivendo no mundo no momento, mas principalmente na Europa se vê esse reflexo direto de que um corpo que está assexuado ou que está recalcado, né, reprimido sexualmente do seu desejo, é uma metáfora para os países, para as culturas e para as políticas que estão sofrendo de uma apatia muito forte, estão sofrendo de um distanciamento de seus irmãos, de um abandono do seu próximo, e que a internet também é um fator muito recorrente nesse sentido, porque o que ela aproximou, ela distanciou os corpos, ela aproximou as mentes, na teoria, mas de pessoas que estejam interligadas a uma própria afinidade, que se não for dada, ela é excluída. E ela é excluída muito mais poderosamente do que se não fosse pela internet, porque os corpos já estão distantes. Então, se os corpos estão distantes e a mente é bloqueada, né, com uma coisa meio Black Mirror, você está sozinho. E quando você está sozinho, esse recalque, ele além de fora para dentro, ele também vem de dentro para fora. Você se isola. Então, essa falta, esse impedimento do desejo, no filme metaforizado através da sexualidade, de uma sexualidade extremamente não binária, e eu não digo apenas em termos de orientação sexual, ela é não binária porque ela não só trata de personagens trans, ela trata de personagens com deficiências físicas, com deficiências psicológicas, há de toda a gama de personagem que precisa lidar com a sua própria sexualidade ou com a do outro, se aceitar e aceitar o outro, com inúmeras barreiras ou desafios à frente. Seja, por exemplo, uma pessoa cadeirante que tenha nascido paraplégica ou tetraplégica, uma pessoa que tenha distúrbios psicológicos que não lhe permita avançar ou aproveitar a sua sexualidade ao máximo. E o que a diretora fez? Gente, é emocionante, tá? Eu acho extremamente emocionante. Ela é uma diretora que ela vem de um histórico de documentários, então ela tem uma especialidade muito grande em abordar aquilo que a gente estava falando do Eldorado, personagens reais, artistas sociais, e trazer à tona aquela realidade e reescrevê-la dentro de uma ficção, que também é uma linguagem muito própria da família que eu mencionei ontem, a família iraniana, a família Makhmalbaf, do Monsen, da Samira e da Hannah, e a família é maior do que isso, mas eu cito meus 3 favoritos que moram no meu coração. Essa família, ela tende a reescrever fatos reais e reencená-los, muitas vezes com os próprios agentes da vida real que passaram por essas questões na vida, que agora estão no cinema transformando em arte. Eles estão atuando, eles são uma ficção, eles são um documentário, é um limiar. É um limiar que muito do cinema iraniano sempre aproveitou. O próprio Abbas Kiarostami também fazia isso. O próprio Close Up
fez isso com o próprio Monsen Mac Malbaf. Então, tudo se intercruza, né? O Monsen, diretor que eu acabei de falar, para quem não conhece essa história, passou por uma situação na justiça de ter tido uma identidade, um forjador de identidade, usar a identidade dele, né? Falsificar a identidade dele, passar por ele e dar golpes. E todos os envolvidos nesse caso verídico reencenaram a história real dentro de um filme ficcional dirigido pelo Abbas Kiarostami. Essa catarse que só o cinema pode provocar e ampliar o escopo de alcance é mágica e é única. O que a diretora Adila Romena, agora no Touch Me Not, aqui em Berlim, fez? Ela, número 1, ela se insere no filme. Ela é uma das personagens do filme, uma dessas agentes sociais do filme. Número 2, ela procurou os outros agentes sociais, entre artistas de fato, como a Laura Benson, com extrema experiência dentro do cinema, ou Tomás... Deixa eu me lembrar o nome dele. Peraí, gente, tem um nome específico aqui para lembrar. Mas ela procurou artistas de fato com experiência, o Tomás Lemarquis, também ator com vários filmes, até comerciais dentro do currículo dele. E o que ele faz? O que a diretora faz com esses artistas? Ela os interage com pessoas que ela encontrou na internet no mercado alternativo sexual. Então, por exemplo, há desde terapeuta da sexualidade alternativa, que ele tende a tentar desbloquear certos bloqueios da pessoa, seja psicológico, seja físico, traumas. Muitas vezes esses bloqueios estão ligados a traumas que às vezes as pessoas não se lembram, não se recordam ou não associam ao que está sendo impedido na sexualidade dela. E ela chama desde terapeuta sexual a uma prostituta trans, por exemplo, e ela contrata essas pessoas, entre aspas, que até foi divertido no debate ouvir essas pessoas dizerem que nunca foram contratadas antes por uma mulher. Ainda mais uma pessoa trans, por exemplo, dizer: meus clientes sempre são homens, né? Eu nunca antes fui chamada por uma mulher. Quando eu chego lá, eu digo: o que você quer que eu faça, né? E ela diz: eu quero que você participe de um filme. E a personagem diz: oi? Que? Você quer que eu tire a roupa e deite aqui na cama? Você quer me filmar? Não, eu quero que você seja a personagem do meu filme. Como é que a diretora faz isso? Ela, inclusive, foi bastante... conflitada dentro do debate, tá? Não foi um debate pacífico, foi um debate extremamente controverso, polêmico, que trouxe inúmeros lados à questão. Houve gente que perguntou: mas seus artistas não estão atuando, eles estão sendo eles mesmos na vida real, interagindo com pessoas que eles nunca conheceram antes na vida deles. Não é bem assim, já vamos voltar a isso. Ela exercitou a ficção e a realidade, pedindo que eles construíssem diários e propondo desafios a cada semana que o diário teria que corresponder e que eles tivessem que se provocar a evocar lembranças e memórias pessoais e tentar exercitá-las em criar um personagem novo a partir das memórias nos diários que eles estavam escrevendo especificamente para o filme. A partir do momento que eles começam a interagir, os exercícios começam a se tornar coletivos e os diários também. Vamos aumentar a provocação. Quando eles começam a conhecer uns aos outros e a serem estimulados, né, na interação e na troca do desejo e na confissão de suas maiores intimidades desconfortáveis, desconcertantes, envergonhadas, às vezes humilhantes, eles começam a começar a se libertar. E a diretora e os próprios respectivos que fazem o roteiro em conjunto começam a reescrever esses medos e obsessões de maneira a até onde iria a segurança, essa rede de segurança que a aliança cria, e até onde iria o limite do que eles estariam dispostos a se provocar a tentar vencer. Nenhum deles, todos eles agradecem à diretora, dizendo que foi a maior terapia coletiva que eles já passaram na vida. Seja uma atuação, seja não. A Laura Benson, por exemplo, que faz uma atuação soberba, que, me desculpa, cada pessoa que duvida que seja uma atuação e que pergunta: não, você só pode ter um problema sexual de não gostar de ser tocada, né? É o personagem dela que é o protagonista e que dá título ao filme. Não me toque. Touch Me Not. Ela diz: gente, eu não tenho problema sexual nenhum. Eu juro pra vocês. E a diretora admite: quem tinha era eu. Esse problema era meu. Eu dei esse problema para ela atuar. Ela está atuando o meu problema. Eu não conseguia ser tocada. Eu não conseguia. Não é que eu não quisesse, eu queria ser tocada. Eu só não conseguia. E ela
transmite e projeta para Laura o personagem dela mesma. A Laura transmite e projeta para os outros personagens o personagem inicial da diretora. A partir de um momento em que todos os personagens começam a refletir a Adila. Gente, se torna uma câmara de espelhos. Um pouco do que você pode sentir a evocação disso é o filme. O filme nem é tão feliz, todo mundo vai lembrar do filme, mas o filme trata de uma situação única, que foi muito bom o cinema ter evocado e nomeado. Quem aqui se lembra do filme A Pele, sobre a fotógrafa Diane Arbus? Que ela era oprimida pela fama do marido, que também era fotógrafo e já era famoso, e ela tinha um talento nato que ela queria trabalhar, ela não recebia o estímulo para poder ter aquela originalidade do trabalho dela, e ela começa a se desafiar a partir do momento que ela tem um vizinho que tinha um crescimento de pelo anormal na pele, né? Por isso o nome do filme, Fur, em inglês, A Pele, em português, e depois ela começa a procurar por pessoas que tivessem estranhamentos na pele ou deformidades ou algum tipo de... qualquer coisa que não se encaixasse num padrão hegemônico, e ela começa a fotografá-los dentro de uma intimidade que ela criava, uma rede segura para eles, e que eles pudessem interagir e fazer uma troca, para que as fotos também fossem libertadoras para eles. Porque, gente, me desculpa, por que uma pessoa com qualquer tipo de não conformidade com o padrão não vai querer se sentir desejada, não vai querer se sentir bela, não vai querer se sentir também desejando e tendo a potência do desejar? Um personagem que é bem controverso no filme, que é o personagem do paraplégico que tem o corpo deformado, né? Ele tem uma doença rara, que o corpo dele atrofiado, né? Ele tem membros diminuídos, reduzidos, apesar dele ter feições naturalmente dentro do padrão que nós esperamos. Quando você vê o corpo, ele é um corpo, não é nem de anão, ele é um corpo totalmente raquítico, né? Ele veio inclusive no debate com uma coragem, uma força muito, muito grande, muito forte. Ele diz cada parte do filme que não é ele, que foi totalmente escrita para ele, e ele consentiu com cada parte fosse escrita, inclusive a parte que é mais polêmica do filme, eu não quero spoiler, mas que é mais avançada sexualmente falando. O filme contém algumas cenas de sexo explícito, tá? Só para avisar, mas nada gratuito, nada frontal na câmera, na tela. E aí vem o truque de mestre do filme. A diretora se insere no filme, então ela também é uma agente. Ela também está se permitindo que essas questões atravessem o corpo dela. E ela própria se conheça melhor, e todos acabam se conhecendo melhor a partir disso. E o objetivo final não é a sexualidade, não é o sexo. É a liberdade, que a pessoa se sinta bem consigo mesma. Tanto que o final é isso, tá? O sexo é só um meio para que eles alcançassem a liberdade de ser. O filme tem uma estética tão bela, mas tão linda, que para um documentário, para ser acusado de ser um documentário sendo uma ficção, e para ser acusado de ser uma ficção sendo um documentário, que foi para todos os lados, gente, é polêmico. A estética, o rigor estético, porque ao mesmo tempo que a diretora dá uma liberdade, todos agradecem a liberdade, até o fotógrafo que estava presente no debate, na pergunta que eu fiz, ele próprio, a diretora pediu que ele respondesse, porque ele não estava na mesa, o microfone foi dado na plateia a ele para que ele pudesse responder. Ele diz que todo o processo criativo tinha a mesma dicotomia que era relacionada ao roteiro e aos atores. Eles tinham liberdade, anarquia e controle. E essas três questões, que também estão ligadas ao BDSM, né, também estão ligadas... E, pelo amor de Deus, gente, BDSM não é sadomasoquismo em relação a sentir dor. É uma relação em que nós, na sociedade, gostamos de sentir controle. Às vezes nós gostamos de achar que exercemos o controle, e às vezes nós achamos que gostamos de ser controlados. Nós sentimos prazer com isso. Nós sentimos prazer quando a nossa mãe ralha conosco que a gente está abusando no horário do futebol e tem que voltar para casa e lavar a roupa e tomar banho e comer no horário certo. Nós sentimos prazer e continuamos jogando bola, mesmo sabendo que o esporro vai ser maior. Existe um prazer nisso, gente. Existe um prazer que não é necessariamente sadomasoquista, mas tem a ver com controle. Controlar e ser controlado. Existe um prazer que a gente tem às vezes de obrigar o cônjuge a não ir em tal festa porque a gente sente um ciúme, e o cônjuge vai ficar pé da vida com a gente, isso vai gerar uma briga, e a gente às vezes obtém um prazer nessa restrição. Às vezes é recíproco. Eu estou falando coisas completamente alheias e soltas, mas que compreendem, para vocês entenderem, não são as questões do filme, estou tentando criar paralelos análogos para não spoiler o filme, mas que ligam o quanto a anarquia
está profundamente ligada a uma falsa noção de controle ou de perda do controle. Para você ter anarquia e a perda total do controle, pressupõe que você precisa reconhecer o controle. Ele precisa existir para você poder negá-lo. E isso se reflete também na fotografia. O diretor de fotografia diz que usou lentes de grande profundidade porque os quartos, os cômodos, as ruas, às vezes eles filmam quase como se fosse um voyeur, o prédio da frente, de fora da janela, para dentro da janela, de fora para dentro. Então eles precisavam de lentes de grande profundidade para uma precisão muito grande em relação a isso. E o filme é esteticamente um desbunde. Isso sem falar que ela escolhe predominantemente a cor branca, é uma cor branca quase que ascética, no set de filmagem, na cama, nos quartos, nos corredores, na clínica, onde também há um tratamento de fisioterapia em que muito é confessado, e é de uma habilidade de tratar de todo esse ambiente ascético, aonde você teria uma esterilidade em não ter vida, e de repente essa esterilidade que impõe a que esses agentes sociais não tenham uma identidade, não possam ser o eu, possam irromper através da sua sexualidade, da nudez que acaba se tornando natural, e passem a ser alguém, passem a aclamar o seu alguém. É de uma força muito grande, muito grande mesmo. Quem ficou na sala até o final aplaudiu com um fervor gigantesco. Mas não é um filme fácil, não é um filme palatável de maneira facilmente digerida, tá? Mas seria muito ousado Berlinale dar o Urso de Ouro para ele, ou talvez melhor direção para ele. Se eu não der para ele, eu ainda volto a insistir que fosse dar para filha minha, para Laura Bispoli. O último filme que eu vou falar, eu me senti um pouco aviltado, mais uma vez pelo extra-campo. Eu vou ser obrigado a trazer a sala de cinema à tona. Eu não assisti na sala de imprensa, eu assisti com o público, e o público estava muito cheio de alemães, eu devo dizer. E eu devo dizer que eu me senti muito desconfortável com o riso deles perante algumas cenas muito fortes, muito violentamente fortes, e que eu não riria naquelas cenas, eu não ri naquelas cenas, eu não sei de onde surgiram aqueles risos. Ele é um filme metafísico, tá? Eu não vou negar a habilidade técnica de criar uma metafísica do tempo em relação ao filme. Ele retrata dois irmãos, o nome do filme é Meu Irmão se chama Robert e ele é um idiota. O título é isso tudo. Meu irmão se chama Robert e ele é um idiota. Eu devo dizer que isso é um engano, mas é um engano que parece intencional. O diretor, o Philipp... Perdão, gente, esqueci o sobrenome. O Philipp Groening, que é alemão, ele parece ser criado um embuste. Ele quis criar uma armadilha. Em primeiro lugar, que o irmão não é um idiota. Os dois são. Ele e a menina. Na verdade, eles são mimados e eles têm uma liberdade de vida por essa forma mimada com a qual eles trazem a bagagem, que é consentida, permite eles tudo, é permissiva. Então, existe um desejo que um alimenta pelo outro, um desejo inclusive sexual, incestuoso, que eles vão se tornando cada vez mais violentos na narrativa, de acordo com que eles suprimem esse desejo incestuoso. De acordo com que quanto mais eles suprimem e se tornam violentos, mais a narrativa se torna cíclica. Ou seja, o filme é longo, ele tem 3 horas de duração, e ele durante pelo menos 2 horas ou 2 horas e 15, 2 horas e 20, ele repete inúmeras situações. Então, se eles vão nadar no rio, e eles vão disputar prender a respiração debaixo do rio, até que um deles quase sufoque, é uma violência, isso vai acontecer mais de uma vez. Se eles atacam um posto de gasolina, onde eles vivem fazendo brincadeiras de mau gosto com o dono do posto, isso vai acontecer mais de uma vez. Se eles brincam com uma criança que faz parte da brincadeira deles, e que eles se desafiam através da moral em relação a isso, e em relação ao tempo, isso irá acontecer mais de uma vez. Você vai ser testado a uma exaustão da repetição de um marasmo que parece não levar a nada, durante quase que 2/3, ou vamos dizer, 3/5 do filme. O problema é que essas violências que começam cotidianas e num grau menor vão se tornando extremamente... e do nada começam a se tornar, a irromper de uma maneira amoral e depois imoral. Abraça a imoralidade mesmo. De uma maneira que o filme abandona completamente a coerência, completamente a lógica, até mesmo da repetição, e quebra a repetição em algumas cenas bastante fortes, pesadas e grotescas, tá? O filme abraça o grotesco e dá liberdade àqueles irmãos que antes suprimiam todo aquele desejo, e eles começam a poder cumprir todo e qualquer desejo que eles têm.
Dentro da metafísica que o filme se propõe, porque tudo acontece num fim de semana em que o irmão mais velho, que a irmã mais nova admira, quer ajudá-la a estudar para a prova de metafísica, em que ela tem que estudar o tempo, justamente o personagem que nós estamos falando do filme, para que ela possa fazer essa prova na segunda-feira e tentar tirar uma nota para passar. Eles também estão falando sobre uma fase em que está se passando a amizade deles de adolescência, de pré-adolescência. A menina ainda é pré-adolescente, o menino já está quase entrando na fase adulta, já está saindo contra as meninas. Ela tem um ciúme muito forte disso. E eles sabem que a infância está indo embora, que a pré-adolescência está indo embora, e que eles vão ter que abraçar uma fase adulta em que eles nunca mais vão poder ser os mesmos. Então isso também é uma violência em relação a eles, de fora para dentro. Não é muito explicada a bagagem. Não aparecem os pais, não aparece a família, não aparece a casa deles, não aparece qual é o histórico, de onde vem essa permissividade. A gente só parte do pressuposto que ela já começa existindo desde o início. Ou seja, no início, quando as repetições começam num marasmo muito grande e parece que não há conflito, o irmão enuncia muitas frases metafísicas do estudo desse livro da prova de segunda-feira da irmã. Há uma narração bastante filosófica, às vezes cansativa. Quem não está acompanhando pode se perder, tá? Sobre o presente ser uma autoconsciência do tempo. E se você passa a ter a autoconsciência do tempo e que o tempo é fugidio e passa a ser passado no segundo em que você toma consciência dele, no momento que você toma consciência dele e espera o tempo por vir, você abraça a esperança. Sem esperança você nega o tempo, você nega o eu. Há muitas formas disso ser aberto num leque. Mas o que eu quero dizer? Ele entra na narrativa e entra na violência como um personagem a partir do momento em que a quebra da repetição se torna a autorização para eles darem asas para tudo que havia sido contido até então e que permanecia e consentia com o ciclo. Por que eu estou dizendo isso? O filme tem uma coerência na teoria dentro da própria bolha da lógica dele? Tem. Só que essas violências poderiam ser uma crítica, e aí nascem duas vertentes. A primeira, não é uma comédia. Esse filme não é uma comédia. Por que aquelas pessoas estão rindo daquele tipo? Não é muita gente, tá? Não era muita gente, mas existia um pequeno grupo rindo muito de uma coisa que não é engraçada. Se aquilo dali foi construído como uma crítica, e se você cria imagens que são aviltantes para fazer uma crítica, para negar que aquilo possa ser reproduzido na sociedade, você não pode rir daquilo. Não é engraçado. E em segundo lugar, se você cria aquilo para que se tome consciência e não repita na vida real, tem que haver uma bagagem que anuncie de onde aquilo veio. Ao mesmo tempo, há uma crueldade na construção visual e magética dos atores principais. Porque ao mesmo tempo que o menino é um menino, mesmo se tornando um homem, um adulto, a menina é muito menina. Mesmo que talvez a idade dela gire em 15, 16 anos, ela aparenta ter 12. E a forma como o figurino, a câmera, a iluminação realçam a inocência e a pureza dela. Às vezes até elas parecem ter 10 anos de idade. O corpo dela, há uma nudez também muito forte no filme, não há sexo explícito, mas há um erotismo muito grande, há alusão ao sexo, e para o filme reforçar o filme inteiro essa inocência, um corpo que não é desenvolvido, e ela está com uma nudez total, completa e frontal, e que não é um corpo desenvolvido, então o filme faz questão de realçar a pureza dela, quase como se ela fosse mais nova do que ela realmente é. No momento que começa a gerar a violência que vai começar a acontecer, perpetrada contra ela, depois perpetrada dela contra o outro, depois deliberadamente de todos contra todos, é muito cruel ver uma inversão da construção imagética daquela pureza muito reforçada, cruelmente reforçada, de repente se voltar contra ela e depois dela contra os outros. Eu acho que é uma distorção amoral que não teve uma construção suficiente para que a crítica se construísse de maneira a autorizar essa imagem sem nos agredir. Eu não digo que é um filme mal feito, ele é um filme bem feito. Ele exige muito mais por 2/3 dele, ou mais de 3/5 dele, tomar uma repetição extremamente exaustiva, com uma narração em off extremamente teórica, né? Com uma didática muito forte, te impelindo, impulsionando uma didática que você é obrigado a engolir, a aturar. O final do filme até resgata o início, que começou tão bem. O final tenta dar um arremate àquilo tudo que desbravou de uma maneira tão
agressiva e amoral, mas não é o suficiente, pelo menos a meu ver, para que aquele filme seja um pacote completo. Ele parece que ele atira para todos os lados e ele não consegue se tornar íntegro dentro dos ciclos que ele faz para voltar ao mesmo lugar. E o que mais me afetou, infelizmente, foi o extracampo, foi como ele foi recebido. Aquilo dali me atingiu demais. Eu vou ser obrigado a rever esse filme em algum momento da minha vida, sem esse público, até com outro público, para ver quais são as outras reações adversas de outras culturas que talvez sejam dadas a ele. Até porque o filme é alemão, de um diretor alemão, com um público alemão, que talvez tenha visto algo cultural que eu não tenha visto. Então eu teria que dar o meu braço a torcer, mas eu gostaria muito de rever o filme com outros públicos e outras culturas. Ainda assim, o filme me agride de uma maneira que eu acho que ele não se substanciou para permitir essa agressão de uma maneira completa. A ser uma denúncia, e não só uma agressão meramente pela repetição do que a sociedade já reproduz, que eu posso ligar a TV e ver no telejornal. Tá? Amanhã a gente vai poder falar melhor de um outro filme que foi mega pop, foi um crowd pleaser, eu não digo isso de uma maneira negativa, que foi o Museum com o Gael Garcia Bernal, que aliás não estava previsto, ele chegou hoje do nada, atacou aqui do nada. Vamos poder falar do filme dirigido pelo Idris Elba, o Yard, que já tinha concorrido em Sundance, porque ele não era inédito, ele veio para cá fora de competição, mas inclusive nos debates foi levantada essa questão sobre a competição principal ter tido pouca representatividade e pouca representação da pluralidade das regiões internacionais. Ficou muito homogênea a narrativa, foi raro uma narrativa fora do eixo, como por exemplo a paraguaia do Las Heredeiras, né, que é fora do eixo, mas é rara aquela que é fora do eixo. Mas isso foi reclamado e o Idris fala, por exemplo, o filme dele não podia competir porque, mas mesmo assim, mesmo que pudesse ter competido, eu não acho que teria o perfil que eles teriam aceito na competição do Urso de Ouro, tá? Porque o filme é um pouco mais comercial, um pouco mais pop e é um pouco mais crowd pleaser. Mas amanhã a gente vai poder falar sobre ele, sobre os outros filmes que nós vimos e muitos da competição fecham amanhã pra gente poder ter o balanço final de quem a gente acha que vai ganhar e como vão ficar esses prêmios. Até amanhã a gente vai poder falar muito melhor da visita do Gael Garcia Bernal de surpresa e do Idris, que mandou beijão pro Brasil. Eu postei o vídeo, aliás, hoje, eu pedi especificamente porque ele elogiou muito o Brasil, muito Cidade de Deus, que falou que influenciou muito a direção do filme dele, de Yard. Ele reconhece as influências de Cidade de Deus, né, do Fernando Meirelles e da Katia Lund, e eu acho isso sensacional, brilhante, esse reconhecimento de troca cultural, esse intercâmbio que o nosso cinema está fazendo com o mundo. Agora, só mais um detalhe. A gente está vendo muitos filmes com uma sexualidade, uma nudez muito à flor da pele e que estão causando uma revolta dentro da própria sociedade daqui, que deveria estar mais do que acostumada com isso. Mas parece que está tendo uma camada de hipocrisia por causa de um novo crescimento do fascismo, de um conservadorismo, até mesmo aqui na Alemanha, que até está ameaçando tirar a governabilidade da Angela Merkel. Isso está sendo muito falado aqui, né? Os alemães que viram o filme O Processo, da Maria Augusta Ramos, eles se identificaram porque eles estão vendo uma perda da governabilidade da Angela Merkel, independente de quem apoia ela ou quem não apoia ela, e não é uma situação similar, aqui não existe a figura jurídica do impeachment, mas o parlamento está se dividindo de uma maneira a remover a governabilidade dela. Ela não está tendo apoio no parlamento, que é um outro sistema, inclusive, de governo. Mas os alemães que estão vendo o filme, eles estão conseguindo não só entender o que nós podemos ter passado, mas como eles estão sentindo na pele algumas associações e analogias à Merkel. E isso é curioso por quê? Porque a Merkel não é muito democrática, ela própria é um pouquinho de centro, quase direita. Ela já foi menos, mas hoje em dia ela é mais conservadora, mas ela não é tão conservadora. O problema é que se ela cai no poder, o que está se prometendo no horizonte é uma vertente ainda mais conservadora. E talvez seja ela que esteja rejeitando tanto a nudez, o sexo, esteja sendo tão hipócrita em relação a alguns filmes. E por que eu falei tudo isso? Para abraçar a linguagem que Berlim tanto trouxe, legitimando os nossos candidatos brasileiros aqui. São muitos candidatos, o nosso cinema brasileiro está conseguindo lidar e tratar com a nudez e o sexo e a sexualidade e a não binariedade com uma naturalidade muito maior do que os europeus no momento estão conseguindo, e eu acho que eles estão tomando nota disso, eles estão agradecendo e eles estão fazendo trocas, porque eles estão recebendo muito bem esse desbravamento e essa naturalidade, por exemplo, que o Touch Me Not tenta conquistar, né? O Touch Me Not está em uma outra alçada dessa sexualidade e nudez, ele está querendo alcançá-la, autorizá-la dentro do próprio corpo porque ele é negado, enquanto que os filmes brasileiros já partem do pressuposto que ninguém vai lhe negar.
não vai se permitir que ninguém lhe negue. Então nossos filmes estão com um desbravamento muito à frente do seu tempo, pelo menos aqui na Berlinale, e eu acho que isso está sendo reconhecido. Muito legal ver isso e essa troca do intercâmbio e o quanto a nossa linguagem está influenciando a deles. Muito, muito legal mesmo. Um beijo, até amanhã a gente vai continuar com a cobertura para podermos falar sobre mais assuntos desbravadores, mais nudez e sexo, porque sexo vende. Tô brincando. Filmes brilhantes e lindos, lindos. O corpo é lindo, gente. Para com essa censura aí bolsonarista.